Olá, meu querido amigo imigrante. Nós sabemos que Deus criou tudo o que é visível e invisível. Se é assim, Deus também criou o mal? E por que Deus não age e destrói o mal de uma vez por todas e restaura a paz na terra? Fique por aqui e receba uma palavra de paz e esperança para a sua vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, igual ao domingo passado, Jesus continua falando em parábolas. Essa era uma maneira muito didática dele ensinar, pois trazia elementos da cultura que o povo entendia bem. E também era uma maneira de falar as verdades de forma velada aos fariseus e mestres da lei, que queriam pegar qualquer palavra dele para acusá-lo e condená-lo à morte. A parábola de hoje é a conhecida o joio e o trigo. Diferente do domingo passado, onde a semente é a palavra de Deus semeada no meio do povo, hoje a boa semente é o povo de Deus. São aquelas pessoas que amam o Senhor, que vivem sua fé e não perdem a esperança, e que procuram realizar boas obras. Essas sementes são semeadas por Deus no campo, que é o mundo. Elas irão crescer e se transformar num trigo que dará muitos frutos e brilharão eternamente como o sol no reino dos céus. Aqui vemos o plano de Deus. Seu amor e bondade infinita criaram tudo o que existe no universo, e após cada criação, Deus dizia que tudo era bom. Sim, Deus criou tudo de forma perfeita. Criou o universo, as galáxias, a terra, os rios e mares, as plantas, os animais, o ser humano, e viu que tudo era bom. Mas se Deus criou todas as coisas perfeitas, de onde então surgiu o mal? Bem, dentro do tudo era bom, Deus certamente não quis fazer de suas criaturas marionetes forçadas a ter um relacionamento de amizade com Ele, mas deu a elas um presente, que é ao mesmo tempo um dom e uma responsabilidade. Esse presente é a capacidade de escolha, ou como falamos teologicamente, o livre-arbítrio. E foi esse dom que fez com que anjos liderados por Lúcifer se rebelassem e rompessem de forma definitiva com o amor de Deus. O mal entra no mundo e, mesmo sendo infinitamente superior a esses anjos rebelados, Deus ganha um inimigo. Portanto, Deus criou todos os seres perfeitos e capazes de decidir se queriam amá-lo ou não. Alguns decidiram que sim, outros livremente disseram não. E são esses que dizem não a Deus que, influenciados pela voz do inimigo, semeiam o ódio, geram intrigas, criam conflitos e provocam discórdia até mesmo dentro da igreja. Não vem de Deus o mal que existe no mundo. Não é culpa dele que as guerras, a fome, as doenças, a perseguição, a dor e o sofrimento apareçam na nossa vida, mas vem do inimigo de Deus, que não quer outra coisa senão destruir a criação e implantar no mundo o seu reino. Para isso, semeia o joio que incomoda e até suga a esperança do trigo bom crescer, fazendo com que este pereça sem dar frutos. Mas se não vem de Deus o mal, então por que ele permite?
pela mesma razão. Deus faz todas as pessoas boas, ninguém nasce mal. E é deixar de ouvir a palavra de Deus para ouvir a palavra do inimigo que vai deixando a pessoa mais suscetível às artimanhas do mal. Deus não vai forçar ninguém a escolher o caminho do bem. Ao contrário, dará todas as oportunidades para que a pessoa se decida por ele, mas não força a ninguém. Senão, não seria amor. Não existe amor forçado. Além disso, diferente de nós, Deus é paciente. Ele espera a conversão de todos. Ele sabe que mesmo que a pessoa tenha vivido muitos anos de sua vida dando ouvidos para o mal, essa pessoa pode mudar completamente. A Bíblia e a história estão repletos de casos de pessoas que seguiam em uma direção e depois mudaram totalmente. Um exemplo muito claro foi São Paulo, que passou de perseguidor a apóstolo do Senhor. Veja que se Deus tivesse desistido de São Paulo, jamais teríamos esse grande santo. Deus não desiste de ninguém. E quando Ele permite que alguma situação má aconteça, certamente é para tirar um bem maior. Porém, no tempo certo, no tempo da colheita, não no nosso tempo. Outro ensinamento importante desse evangelho é que os empregados da parábola são os anjos de Deus, que perguntam para ele se quer que eles retirem o joio, as pessoas más, do meio do trigo, do meio das pessoas boas. Ele não permite, pois não confia na capacidade de julgamento dos próprios anjos. Pense bem, Deus não aceita que os próprios anjos julguem a ninguém. O julgamento cabe exclusivamente a Ele e no tempo certo. Ora, se nem os anjos devem julgar, quem somos nós? Porque olhamos os erros dos irmãos, mas não conseguimos olhar os nossos próprios erros? E o pior, julgamos até Deus. Fazemos isso o tempo inteiro. Quando reclamamos da vida, quando reclamamos de uma falta de emprego, quando reclamamos de tudo que aparece na nossa vida, dizemos é culpa de Deus. Mas nós sabemos que não é assim. Deus nos diz novamente, quem tiver ouvidos, ouça. Peçamos a Ele que nos dê a capacidade de dar ouvidos somente à Sua palavra, para que sejamos sempre o trigo bom, mesmo cercado de joio. Que saibamos pacientemente esperar as Suas demoras, sabendo que quanto maior a demora, maior a graça que Ele nos prepara na terra e maior a glória que nos espera no céu. Aqui é o diácono Alexandre Martins, até a próxima, e que Deus te abençoe e te proteja sempre. Santa Madre Cabrini, rogai por nós.